Boa tarde, meus irmãos. Iremos, como preparação para a nossa prece, ler uma mensagem que vai ser base, inclusive, para a nossa reflexão, intitulada Ouvidos, e está no livro Palavras de Vida Eterna. Emmanuel comenta o versículo 15, Mateus capítulo 11. Quem tem ouvidos de ouvir, ouça. Ouvidos, toda a gente os possui. Achamos, no entanto, ouvidos superficiais em toda parte. Ouvidos que apenas registram sons. Ouvidos que se prendem a noticiários escandalosos. Ouvidos que se dedicam a boatos perturbadores. Ouvidos de propostas inferiores. Ouvidos simplesmente consagrados à convenção. Ouvidos de festa, ouvidos de mexericos, ouvidos de pessimismo, ouvidos de colar as paredes, ouvidos de complicar. Se desejas, porém, sublimar as possibilidades de acústica da própria alma, estuda e reflete, pondera e auxilia fraternalmente, e terás contigo os ouvidos de ouvir, a que se reportava Jesus, criando em ti mesmo o entendimento para a assimilação da eterna sabedoria. Vamos fazer a nossa oração. Senhor Deus, nosso Pai de infinita bondade, queremos nessa hora, Senhor, suplicar a Tua bênção para cada um de nós, encarnados e desencarnados, suplicar a Tua bênção, Senhor, para tantos lares que têm sofrido com a Covid, mas outros tantos, Senhor, que têm sofrido com a violência da fome, a violência da bala, a violência do desemprego, Senhor. Por isso suplicamos que a Tua bênção envolva cada um de nós segundo as nossas necessidades, mas suplicamos muito especialmente por todas essas almas que nesta hora, Senhor, enfrentam desafios que para os nossos olhos são muito difíceis, Senhor, e que só com a Tua proteção, a Tua intervenção é que é possível suportar. E queremos ainda, como de hábito, Senhor, em nossa prece inicial, antes de uma reflexão, suplicamos ainda que os nossos excessos, o nosso cansaço, as nossas preocupações, os nossos medos, as nossas angústias, as nossas dificuldades de entendimento, que tudo isso, Senhor, seja nessa hora silenciado, para que tenhamos ouvidos de ouvir, para que possamos, Senhor, ter as reflexões de nossos amigos e benfeitores espirituais que trabalham em Teu nome, que tudo isso possa penetrar nosso coração, aclarar nosso entendimento. Em Teu nome, Senhor, em nome de Jesus, nosso Mestre, de Maria, nossa Mãe, pedimos permissão para iniciarmos nossa reflexão desta tarde. Que assim seja, Senhor. Meus irmãos, eu tenho que confessar que esse tema de hoje não é nem a primeira, nem a segunda, nem a terceira vez que ele cai no meu colo. A escolha dos temas e a organização das pessoas é feita aos olhos humanos por acaso. Mas é certo que também cada um de nós que tem esse trabalho da palavra é um necessitado e que a mensagem sempre vem daquilo que precisamos refletir. E mais uma vez o tema é
ouvidos de ouvir. E trouxemos para a reflexão desta tarde uma cura feita por Jesus de um homem surdo e gago. Há passagens há traduções, melhor dizendo, que falam que ele era mudo. Mas o que é certo é que ele, além da surdez, ele tinha a dificuldade com a palavra. Então havia dois travamentos, o da escuta e o da palavra. E até sabemos que a surdez física, sobretudo se é de nascença, vai dificultar a palavra. Alguns até não conseguem falar porque não conseguem ter os recursos necessários para que possa desenvolver essa habilidade e essa bênção, de poder falar. E curas a gente tem várias, Mateus fala que Jesus se aproximava, as turbas se aproximavam de Jesus e ele curava coxos, aleijados, cegos, mudos. Isso fala, Lucas traz em evidência que a sogra de Simão Pedro, que estava febril e foi curada, também diz que a turba se aproxima e ele vai efetuar curas de doenças. Essa cura, muito especialmente, que é a desse surdo, fala de um limite, um travamento. E é esse o convite que os amigos espirituais e, sobretudo, o próprio Cristo nos faz, para que tenhamos essa percepção se nossa escuta também não está travada, se nossa palavra também não está travada, porque Jesus vai fazer o destravar. Ele volta a escutar e tem sua língua destravada. Então, o convite que hoje temos para refletir é sobre nossa escuta e, consequentemente, sobre nossa palavra. Diz a narrativa que está em Marcos de que Jesus se apartou da turba, lançou os dedos nos ouvidos deste homem e depois cospe e com a saliva vai destravar, vai tocar a língua desse homem. Levantou os olhos para o céu, suspirou e disse, Efatá, que é abre-te. Esse verbo abrir é um verbo que deve nos acompanhar na reflexão de hoje. Porque é preciso que tenhamos a abertura dos nossos ouvidos e o destravar de nossa língua. E é interessante que essa cura narrada por Marcos, ela está entre duas multiplicações dos pães e de peixes, e é interessante porque na primeira multiplicação os discípulos têm dificuldade de entender como vai acontecer, e depois da cura vai ter a segunda multiplicação e eles têm menos dificuldade para entender. Essa passagem do gago, também está na sequência de mais outras duas curas, do cego de Betsaida e da mulher sírio-fenícia. Mas o mais interessante para que venhamos a entender muito da surdez e do travamento da língua desse homem, vai começar antes de todos esses fatos, seja a multiplicação dos pães, sejam as curas, que vai ser uma conversa travada com os fariseus. Os fariseus se dirigem a Jesus e perguntam a ele, por que os teus discípulos não andam segundo a tradição, não lavam as mãos para comer o pão? É importante lembrar que os fariseus eram conhecedores da lei, sabiam da lei, mentalmente tinham conhecimento, tinham a memória da lei. E
andavam com a lei na busca de rotular e de colocar em constrangimento, inquirir, julgar quem, segundo a ótica deles, estaria fora dos padrões da tradição. E Jesus responde, disse-lhes Jesus, hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, como está escrito, este povo com lábios me honra, mas o seu coração está muito distante de mim. Em vão me adoram transmitindo ensinamentos que são preceitos de homens, deixando o mandamento de Deus, vós agarrais a tradição dos homens. E dizia-lhes, bem anulais o mandamento de Deus, para que mantenhais de pé a vossa tradição. E aqui já nos traz uma percepção, porque no nosso mundo terreno, temos também algumas ações, comportamentos, visões de mundo que estão há séculos e que a tradição diz que não fica bem, não é bom, não é correto, não é justo. E quantas vezes nos utilizamos do Evangelho ou de Kardec ou de Emmanuel para lançar mão e constrangermos o outro no comportamento que nós, como diz aqui Jesus, lemos, como tem a pergunta de Jesus, né? Como lês? E lemos aquela passagem do Evangelho ou alguma fala de Kardec ou uma passagem do Evangelho segundo o nosso olhar, o nosso entendimento. E nos apropriamos desse recurso como se fôssemos aí, ou eu costumo dizer, como se Deus nos tivesse dado essa função de sairmos pelo mundo julgando pessoas. Julgando e utilizando, inclusive, da tradição, do nosso entendimento. E a passagem segue dizendo, convocando novamente a turba, dizia-lhes, ouvi-me todos e entendei. Não, nada há fora do homem que, entrando nele, possa torná-lo comum. Mas o que sai do homem é o que torna o homem comum. Se alguém tem ouvidos de ouvir, ouça. E é Emmanuel que nos diz que ouvidos todos temos. E ele vem dizer que ouvido nós temos alimentado, temos usado, a forma como temos usado essa bênção que é a bênção inclusive da escuta real. Ouvidos que só registram sons. Às vezes alguém se dirige a gente para falar, o som ele entra, mas nós não sabemos o que a pessoa disse. Nós não percebemos, inclusive, o que ela sente, porque às vezes a palavra dela não é o que ela está expressando no olhar, no tom de voz. Então, você só registra som. Ouvidos que apenas se prendem a noticiários escandalosos. Isso é muito sério. Dona Ruth Maria chamava esse comportamento, dizia que somos urubulinos, que buscamos situações escandalosas e queremos propagar. E aí nós nos alimentamos, é muito importante isso, né? Porque o ouvido que se prende a noticiários escandalosos, ele se alimenta do escândalo. Ele alimenta a mente e alimenta o coração, o que vai gerar adoecimento, inclusive depressão. Ouvidos que se dedicam a boatos perturbadores. Esses boatos perturbadores são coisas graves. E Chico diz que devemos ser terminal da fofoca, devemos ser terminal de qualquer boato perturbador, que vai criar caos, que vai criar por vezes até crimes. Ouvidos de propostas inferiores. Olha que triste. Propostas de baixo caráter vibratório,
que ao invés de nos elevar, nos prende e retém ao chão. Ouvidos simplesmente consagrados à convenção. Nós não queremos saber do que o outro passa, do que o outro vive. Vivemos na superficialidade. Hoje, inclusive, há uma moda, se alguém te perturba, te faz mal, se desfaz dessa pessoa. E nós nos esquecemos que nós também criamos embaraço para o outro. Queremos ser descartados, cancelados. Ouvidos de festa, só quer saber, como diz o outro aí, de balada. E busca só isso. Eu não dou conta de ouvir nada disso. E vive também na superficialidade. Ouvidos de mexericos, fofocas, ouvidos de pessimismo. Precisamos estar muito atentos a esse padrão de escuta, porque isso é um olhar que nos adoece muito, porque tudo enxergamos de forma negativa. Não é o que o outro diz, isso é algo muito importante de compreendermos. Na maioria das vezes, não é o que o outro diz, mas o como escutamos o que o outro diz. Independente do que o outro fala, a nossa escuta é viciada. Ouvidos de colar as paredes, isso é feio demais. Quer saber, faz silêncio, vai pé ante pé, para depois propagar. Ouvidos de complicar. Aí a gente tem que lembrar o grande Casimiro Cunha, que diz que é preciso simplificar. E ele fala simplifica, simplifica, simplifica. É complicar tudo, na hora de falar, na exigência do outro. E Emmanuel diz que precisamos nos defender contra a surdez. Já pensamos nisso? Em nos defender contra a surdez? Porque pensamos muito em nos defender do outro, da palavra do outro, mas a surdez ela vai ser minha. Então ele diz, é preciso que a gente venha se defender da surdez. E diz que é preciso retificar o modo de registrar. Retificar o modo de registrar. Nós temos uma escuta viciada. Para algumas pessoas, então, independe do que ela vem dizer. A gente, no automático, já sabe o que a pessoa vai dizer, mas a gente nem conseguiu escutar. Então, ele diz, retifica o teu modo de registrar as vozes e solicitações variadas que te procuram. E retificar é o quê? Alinhar. Retificar é compor de forma harmônica. Retificar é levar outra vez ao que é real e não aquilo que estamos habituados a viciadamente a escutar. E como gosto de lembrar a mim mesma, Emmanuel no livro Pensamento e Vida diz, somos herdeiros de milênios. Então a nossa escuta viciada é fruto desses milênios, de nossa trajetória. E é preciso, enquanto espíritas, reconhecermos que muitas vezes, e às vezes especificamente com alguma pessoa, o nosso escutar está extremamente viciado e não damos chance ao outro de ter dito algo diferente da nossa certeza. E ele então nos convida, como está na passagem, na conversa com os fariseus, que venhamos a deixar de ser homens e mulheres comuns. Quando falo para os meus alunos sobre preconceito, né, a gente busca fazer uma outra questão, né, porque os nossos preconceitos são variáveis e muitos de nós usam o argumento contra o comportamento de A, B, C ou D, porque, mas a Bíblia diz, porque está escrito. E, na verdade, nós fazemos uma seleção, eu digo isso, né? A gente elege qual é o pecado que pode ser combatido.
e qual o pecado que é autorizado. Na verdade, é isso. E esse pecado que a gente se utiliza, inclusive, às vezes até como uma bandeira social, uma bandeira nas relações, uma bandeira e levantamos e falamos, nossos pecados são mais graves. Seu Clóvis dizia que o espírita não gosta da palavra pecado e ele dizia, inclusive de forma firme e separando as sílabas. E o sentido da palavra pecado, se a gente for ver a origem dela, é errar o alvo. Erramos muito o alvo, saímos muito da linha. Por isso que Emmanuel diz, inclusive, que precisamos retificar o modo de registrar as vozes e as solicitações variadas. A passagem segue, depois que Jesus fala que se alguém tem ouvidos de ouvir, ouça. Jesus se retira e fica apenas com os discípulos. Quando entrou em casa, longe da turba, os discípulos o interrogaram sobre a parábola. Diz-lhes, da mesma forma, vós também estáis sem entendimento? Jesus pergunta aos discípulos, vocês também não entenderam? Precisamos fazer essa pergunta, ou escutar essa pergunta de Jesus. Da mesma forma, vós também estáis sem entendimento? Essa pergunta é para mim, essa pergunta é para você. Não compreendeis que tudo que de fora entra no homem não pode torná-lo comum? Porque não entra no seu coração, mas no ventre sai, purificando todas as comidas? Dizia, o que sai do homem, isso torna o homem comum. Pois do interior dos homens, saem desígnios maus, fornicações, roubos, homicídios, adultérios, insensibilidade, perversidades, malícias, licenciosidade, olho mau, blasfêmia, soberba e insensatez. Todas essas coisas ruins saem de dentro e tornam o homem comum. Se formos ver, porque as traduções variam, justamente porque do entendimento do tradutor sobre determinado vocábulo grego, a tradução coloca uma palavra. E aí vou falar de modo geral algumas palavras para que venhamos a ver e identificar como elencamos os pecados e colocamos o pecado do outro como sempre mais grave. Os termos podiam estar aqui no que acabei de ler. Opinião, raciocínio, disputa, argumentação, infidelidade, adultério, prostituição, cobiça, ambição, avareza, astúcia, malícia, fraude, trapaça, devassidão, intemperança, insolência, inveja, ciúme, calúnia, censura, palavra ofensiva, insulto, soberba, orgulho, altivez, arrogância. Aí, tudo isso aqui é pecado. E como disse Jesus aos homens que conduziram a mulher adúltera, atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Então precisamos entender como que temos, apesar de termos o aparelho auditivo sem adoecimento, isso não quer dizer que nosso escutar, que os nossos ouvidos não estão adoecidos. Por isso Jesus fala, quem tem ouvidos de ouvir, ouça. Há um outro versículo que ele fala assim, vê depois como ouves. E numa outro evangelista, vede o que ouves. A cura desse homem, quando Jesus fala, abre-te, ergue os olhos para o céu, faz um suspiro e fala, abre-te. E esse ouvido é liberto, a palavra é solta para esse homem.
É preciso ver, porque é isso que vai nos impedir de termos esse ouvido aberto, e o ouvido aberto escuta sem julgar. Esse ouvido aberto escuta com amorosidade. Esse ouvido aberto não classifica pecados do outro como pior. Mas como isso está dito na Bíblia? Eu até respondo para os alunos, mas tem tanta coisa escrita no Novo Testamento, por que isso é apanhado, é pensado? Alguns desses erros, esses doutores da lei não cometiam, mas eram hipócritas. Na verdade, com uma gravíssima dificuldade de entendimento. Por isso Jesus pergunta aos discípulos, mas vós também não entendeis? Vocês partilham comigo? E é interessante porque a partir dessa conversa vai acontecer a cura do surdo e gago, vai acontecer a multiplicação dos pães, a primeira e a segunda, vai acontecer a cura do cego de Betsaida. Olha que interessante. Que se a palavra que antecede é quem tem ouvidos de ouvir, eles foram tocados, os discípulos foram tocados por profundas advertências. Porque Jesus se difere de qualquer outra figura que passou na Terra. Porque ele não apenas falou, filosofou, ele viveu, ele promoveu, ele rompeu com todos os padrões de tradição. Todos. Por isso precisamos, sobretudo nesse tempo, onde muitas vezes nos colocamos como juízes do comportamento do outro, precisamos aceitar a cura de Jesus. Abre-te. E aí ele teve a escuta recuperada e alargada. E a língua que era travada se destrava. Para terminar, eu gostaria de compartilhar o que Emmanuel nos pede, comentando inclusive esse versículo. E erguendo os olhos ao céu, Jesus disse, Efatá, que quer dizer abre-te. Ele diz assim, necessário verificar se carregamos sentimentos e raciocínios, olhos e ouvidos, lábios e mãos fechados ao entendimento e ao serviço. Indispensável abrir o coração à bondade, o cérebro à compreensão, a existência ao trabalho, o passo ao bem, o verbo à fraternidade. Não só isso. Imperioso abrir igualmente o livro edificante ao estudo, a bolsa, a beneficência, a capacidade à cooperação e o caminho à hospitalidade. Vou reler porque precisamos. Imperioso abrir o coração à bondade, o cérebro à compreensão, a existência ao trabalho, o passo ao bem, o verbo à fraternidade. Não só isso. Imperioso abrir igualmente o livro edificante ao estudo, a bolsa à beneficência, a capacidade à cooperação e o caminho à hospitalidade. O sol, para sustentar o mundo, pede horizontes abertos. Diante do enfermo de espírito, encarcerado em si próprio, disse Jesus, abre-te. Saibamos acolher a advertência sublime
e perante a luz do infinito amor de Deus, rompamos a clausura do eu e ouçamo-la também. Que Deus nos abençoe para que tenhamos ouvidos de ouvir e estejamos desejosos na busca por nossa cura, para que os nossos ouvidos sejam abertos e nossa palavra seja destravada com as bênçãos do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, suplicamos nessa hora, Senhor, que venhamos a nos desarmar de julgamentos, que venhamos a ter a coragem, Senhor, de nos colocar diante do outro, sem levantarmos, Senhor, nenhuma palavra, nem pensamento, nem ação de julgamento e exclusão e de condenação, Senhor. Ações hoje tão comuns e que têm provocado tanto sofrimento, tanta violência, tantas famílias, Senhor, que choram seus filhos mortos, mães que sofrem por filhos pequenos, que recebem, Senhor, palavras duras e de profunda violência. Protege esses corações, Senhor, mas suplicamos que os anjos da guarda de cada uma dessas almas que levantam a bandeira da violência travestida de cristianismo, Senhor, que possam fazer intervenções e cada um de nós não venha a ser, em hora nenhuma, Senhor, uma dessas figuras. Abre os nossos ouvidos, Senhor, destrava a nossa palavra. Abençoa-nos, Senhor. Em Teu nome, Senhor, em nome de Jesus, nosso Mestre, de Maria, nossa Mãe, pedimos permissão para encerrarmos nossa reflexão dessa tarde. Que assim seja.